Tô Opa, esperando opa. ele. Pronto, falei com o Vitor Mendes, ele tá só esperando só. E Bruno? Bruno acho que foi pro trabalho, velho. Acho que ele vai esperar chegar do trabalho. O suporte aqui quebrou, mano. Deixa eu arrumar Tô aqui. agora só esperando o Vitor aí. É, e Santo Estevão, rapaz, faz um frio aí, rapaz. Quando eu fui para Santo Estevão, foi uma neblina lá na cabeça da vaca, misericórdia, velho. Não enxergava Tá um um palmo frio, na frente. Aí tá um ele frio faz bravo frio, aqui. tão perto de Salvador, faz um frio, né? Faz, pô. Tá um frio bravo. Ah, o Vitor Mendes entrou aí, ó. Entrou. Boa noite, guerreiros. E Boa aí, noite, Vitor. Vitor, abração. Que bom você chegou. Tudo bom, meu Abração, meu irmão? filho. Ótima noite aí. E obrigado por dar esse prazer a gente aí, viu? Valeu. Aí é Tá Carlos. ótimo, meu Fala aí, irmão. Carlos. Valeu, Vitor Mendes. Sou o Carlos. Tamo junto aí. Vamos falar sobre Vitória. Valeu, irmão. Ótimo, ótimo. Antes de É, mais nada, meu áudio está bom? Tá tá bom. tudo tranquilo, graças a Pronto. Deus. Tá, Então, é porque eu tirei o fone. Vai sem fone, então, viu? Vai Tá sem tá bom. ótimo. fone. Tá forte a voz, tá tudo tranquilo. Bacana. Você sabe que eu fiz uma homenagem aqui para você? Pra quem? Para você. Pô, Olha aqui como eu tô obrigado. bonitão aqui, ó. É isso, valeu. Rapaz, depois que eu Aí comecei a sim. usar o óculos, até Carlos tá botando a Juliette dele. Cadê, Carlos? A Juliette tá aí? Aqui, pô. Aí, ó, tá vendo, Vitor? Todo mundo Todo tem mundo Deixa de eu seu. botar óculos. aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui para dar Aqui. o print aqui, ó. Pronto, deu print aí, deu print, depois passa pra gente aí. É isso aí, Vitor, deixar a gente mais tranquilo, mais leve para fazer essa live gostosa e conversar Isso. sobre o nosso Vitória. E aí, se Falar de apresente, futebol e Vitor. falar do Vitória é bom demais, né? Ô, rapaz, é Opa, o que melhor coisa. isso me faz bem, me deixa. É gostoso conversar com Vitória, do Vitória, como eu converso com um monte. Isso realmente dá prazer para quem gosta, né? Massa, massa. Fizemos Ó, uma live com Hans, né, e Jailson, e também foi muito prazeroso. E agradeço a vocês aí, agora que vocês se uniram, não foi? E eu já poderia começar falando disso, né? Porque a união, entendeu? Mostrar isso pra gente aí. Boa noite, já Massa. pode começar, tá bom? Pronto, bacana. Primeiro dizer o seguinte, meu irmão. Primeiro agradecer vocês aí o convite, tá? Obrigado a Dizer você. que assim, é muito importante a gente poder conversar com muita clareza com o torcedor, conversar com muita clareza com o sócio, o que de fato a gente propõe para o clube, qual é a nossa visão do clube, para não ter uma expectativa errada, né? Pensa que vai ser uma coisa e é outra, ou o que for. Então, assim, é importante a gente falar exatamente o que é. Outro dia cheguei, até criei uma certa insatisfação de alguns sócios, que eu cheguei e disse o seguinte: olha, eu entendo que os esportes olímpicos, neste momento, não constituem uma prioridade para o nosso clube. Por que eu disse isso? A gente está com um quadro financeiro, de certa forma, delicado, a gente tem uma necessidade de retomar uma Série B e depois uma Série A. Então, eu coloquei de forma muito clara, né? E teve sócio que não gostou, enfim. Mas eu prefiro falar com clareza, e aqui não estou para agradar, eu estou para falar qual é a nossa visão, né? E poder sempre, para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o torcedor fala assim: mas você disse tal coisa. Eu falei: bom, eu sempre disse isso, sempre disse com clareza, né? E a gente vai por aí, né? Eu estou colocando essa breve introdução para responder a sua questão sobre as composições, alianças e tudo mais, tá? Primeiro dizer o seguinte: eu estou no Conselho Deliberativo do clube desde 2019.
Foi o primeiro período que eu tive um deliberativo e posso dizer com clareza que fiz um bom trabalho, tive uma atuação, acompanhando, participando, contribuindo, discutindo, fazendo as críticas internas, como deve ser feito, sugerindo. Quando era matéria de interesse do clube, se aprovava, independente de quem está propondo, enfim. Sempre em defesa do melhor para a Vitória. Tá? E, dito isso, eu posso te assegurar que eu tenho recebido mensagens de apoio, telefonemas, mensagens, visitas, diariamente, de pessoas de todos os campos do nosso clube. Eu procuro ter sempre na minha vida uma relação interpessoal muito boa com todos. Eu faço isso empresarialmente, eu faço isso numa questão política, eu faço isso dentro da nossa instituição. Então, transitar, dialogar, eu sempre digo assim, um bom diálogo não mata ninguém. Ao contrário, a gente, ao final de um bom diálogo, a gente sai mais enriquecido, com ideias melhores, com uma visão mais completa, enfim. Tá? Então, é isso que eu tenho feito, e tenho feito isso com todos. Tenho feito isso com todos. Né? Eu não teria problema de conversar com ninguém e digo que eu converso com todos. Então, com essa clareza aqui, você conversaria com qualquer pessoa, desde que seja do interesse do Vitória, e desde que esse diálogo seja apoiado em critérios de moralidade, de legalidade, de interesse do clube, sem tomar lá da cá, essas coisas que aí a gente não vai embarcar nisso. Né? E a gente, de fato, vem conversando e você veja que a gente há muito tempo vem apresentando ideias, propostas concretas para o nosso Vitória. E a coisa terminou que, vamos dizer assim, embalou. Né? Embalou. Então, são hoje muitos sócios que acreditaram e toparam as nossas propostas. E quando eu digo acreditaram e toparam, inclusive com críticas, com sugestões, com ponderações. Porque crítica construtiva, no caso, né? Crítica construtiva, isso. Então, assim, é para dialogar, a gente vai dialogar. Cara, olha, Vitor, essa sua ideia aqui, eu acho que o melhor seria... Então, o cara vai contribuir, enfim. E dentro desses... Eu não gosto muito de uma crítica destrutiva. Acho que tudo tem que ter um diálogo, um acordo. Eu não vou chegar aqui e falar do ser humano. Não, isso aí não tem nada a ver. Vou fazer uma crítica construtiva, onde você tudo vai colher o que é bom ou não vai ver se aquilo não é certo, você vai ficar na sua. Porque tem gente que faz uma crítica destrutiva, né? Eu acho que a crítica, por exemplo, ela não tem que ser na pessoa. Você pode criticar as ações, você pode criticar decisões, você pode criticar, vamos dizer, o ponto de vista, mas não as pessoas. Você veja que eu tenho feito críticas muito duras à gestão atual. Mas eu faço com a delicadeza e o respeito que as pessoas merecem. Sempre com cuidado de nunca confundir uma crítica dura às coisas que eu acho equivocadas. Eu tenho sido muito firme ao colocar as coisas que precisam ser mudadas no clube, com a questão de você criar uma situação de ofensa, porque isso aí não constrói nada, sabe? E no final, assim, um presidente do clube, ele não é mais torcedor do que um sócio ouro, prata, bronze, ou mesmo um torcedor que no momento não é sócio. Tá? Eu acho que ninguém tem mais do que outro direito de querer impor alguma coisa, enfim. Então tem que ter diálogo, tem que ter respeito. E eu procuro muito ter esse cuidado. O cuidado que eu tenho na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e não poderia ser diferente na vida institucional do Vitória. Né? Então, você veja assim, tenho conversado com um sócio, manda mensagem, eu ligo, eu converso, eu atendo pessoalmente, o que for. Todas as entrevistas, convidados, eu participo. A gente não tem nenhum tipo de pergunta combinada, as perguntas vêm e procuro responder com clareza. Obviamente, as perguntas ali, a resposta que eu vou dar pode não ser o que você esperava de resposta, mas eu vou procurar ser o mais verdadeiro e mais claro possível com o torcedor. Né? Então, está nesse momento agora, eleitoral, e dizer com clareza o seguinte: a gente precisa
ter 1.351 votos para poder ganhar a eleição. Tudo que a gente está... São 2.700 votantes, número aproximado, então eu estou considerando esse número. Então você veja o seguinte, a gente tem propostas consistentes, um grupo grande de torcedores, de sócios, hoje mais presente na vida do clube ou menos, tem acreditado nessas propostas, tem ajudado a gente a melhorar essas propostas, tem ajudado a gente a construir uma visão ainda melhor para o clube, né? E a gente precisa ter uma maioria de votos, né? E, nesse sentido, a gente vinha dialogando com diversas correntes, né? Eu diria até com todas as correntes do clube, todas, né? Sempre apoiado em propostas, enfim. E a gente teve a oportunidade, né, de dois candidatos, são pessoas que têm minha estima, têm meu carinho pessoal, enfim, entenderem naquele momento ali que a gente poderia ter uma união de forças para a gente poder ir mais forte para a eleição, tá? Se você considerar as nossas propostas que a gente apresenta aqui, continua mantendo a mesma visão, a mesma perspectiva que a gente vinha apresentando para o clube. Então você vai ver o seguinte, não houve nenhum tipo de oportunismo por conta de uma eleição, ou diria assim, não houve nenhum movimento de uma política ruim, né? Mas de uma boa política, de quê? De trazer pessoas que às vezes tinham caminhos diferentes, se juntaram para ter um caminho para o nosso clube mais robusto, mais consistente, né? Então, nesse sentido aqui, a gente recebeu o apoio Hans. Travou para mim aqui também. Travou aí. Travou aí, Vitor. Veja aí sua net. Cortou, deu uma travadazinha. Cortou aí. Quanto tempo cortou, mais ou menos, para saber quanto tempo eu volto aqui? Uns 20 segundos, por aí. 20 segundos. Então, eu estou colocando... assim, mas basicamente dizer o seguinte, o que a gente está fazendo é mantendo diálogo com todos, tá? E mantendo propostas firmes para o nosso clube. E partir para ganhar. O fato da gente estar recebendo apoios, né, de diversas correntes do clube, na verdade, isso eu encaro como um aumento da nossa responsabilidade. Então, a gente tem que ter cada vez mais responsabilidade e mais compromisso. Por quê? Porque a gente está verificando é o seguinte, é uma eleição que vai se desenhando, sim, para a gente poder ganhar essa eleição. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, muita responsabilidade que a gente está colocando, porque a partir do dia 17 à noite, o torcedor, o sócio, tem todos esses vídeos aqui estão gravados, a sua entrevista, nosso bate-papo, outras estão aí, e vai ser dito, Vitor, conversamos isso. E agora, o que é que mudou, né? Então, transparência, no caso. Em tempos de live, tudo mais, você tem que falar e você precisa colocar com firmeza o que está propondo para depois, lá na frente, não parecer que o torcedor teve uma informação e foi outra, né? Então, assim, eu encaro que essas composições aí, elas ajudam a gente ter um clube ainda mais orgânico, um clube mais completo, com uma participação maior dos torcedores. Quero também dizer o seguinte, por falar em eleição, que eu acho que tem uma coisa que é importante, né? Porque não adianta a gente ter boas ideias, boas propostas, se não há capacidade de implementar. E no futebol, a gente precisa ter um pouquinho também de uma sorte, né? Sorte também ajuda um pouquinho, né? Opa! E aí eu quero dizer para todos que estão apoiando nossa candidatura, aqueles que ainda estão na dúvida, depois eu vou falar desses que estão ainda na dúvida. Hoje, por exemplo, pela manhã, foi o sorteio na cédula de votação, a ordem dos candidatos, né? E na hora da gente bater o pênalti, o goleiro pulou para um lado, a bola foi para o outro, 1-0 aqui para Vitor Mendes. Estamos em primeiro lugar na cédula. Parabéns. Então você vê que a gente
é competência, é responsabilidade, mas também tem a sortezinha ajudando, né? Tem isso também. Porque a gente que gosta do futebol, a gente às vezes escolhe a cueca que vai pro Barradão, que essa dá mais sorte, é por essa que eu tava naquele jogo. Você escolhe às vezes o tênis para calçar, e quando a gente vê que a gente estava em primeiro lugar na cédula, né? Isso aí eu acho que é uma mensagem aí para alguém que estava na dúvida, olha lá, rapaz, está em primeiro e não foi por um acaso isso. Porque nada na vida é por um acaso. Parabéns! E aproveito para dizer o seguinte, a nossa chapa também disputa o Conselho Deliberativo e a nossa chapa também do Deliberativo também em primeiro lugar na cédula, né? Então, na hora da votação, vocês vão votar lá. Minha sugestão, eu estou colocando, Conselho Gestor, primeiro lá da cédula, lá. Vitor Mendes lá, na presidência, lá, Movimento Novo Vitória, está lá, em primeiro lugar na cédula. E no Deliberativo, você tem lá a cédula, lá, vai estar lá, Movimento Novo Vitória primeiro, enfim. Então você vê que essa coisa da sorte, essa coisa de... faz parte também, é um componente do futebol, componente do esporte, né? E eu diria também que até isso nos está ajudando, né? Mas vou deixar você sair perguntando, porque se deixar, meu irmão, eu vou falar aqui até meia-noite, viu? Tem alguma pergunta aí, Carlos? Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre os projetos. Lembrando que eu sou o Carlos, do canal Carlos Futebol, falo do Vitória lá no meu canal. E eu queria saber um pouco mais dos projetos, como que está sendo assim, organizando, quais são as propostas. Massa. Bom, Carlos, é o seguinte, irmão, a gente está separando nossas... de forma didática, né? Porque a rigor as propostas, elas se cruzam, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte, a gente pensou que a gente precisa tocar o clube nos próximos 3 anos. E a gente vai ter, dentro dessa visão de gestão, né? E aí, dentro de uma visão empresarial, que eu estou colocado primeiro é o seguinte. Primeiro ponto que a gente tem que ter na nossa cabeça é o seguinte. O Vitória definitivamente precisa ser tratado como uma empresa. Então, esse é um primeiro ponto. E eu entendo que todo torcedor, todo sócio, compreende isso e concorda com isso. Primeiro ponto é o nosso Vitória ser tratado como empresa. Aí você vai me dizer o seguinte, e hoje não é tratado como empresa? Eu vou enfrentar essa questão para dizer o seguinte, você na sua casa ou na sua empresa, você deixa ar-condicionado dormir ligado? Não. Eu, segunda-feira passada, inscrição da chapa, tive no Barradão, entra no Espaço Ivete Sangalo, tá o ar ligado, ia dormir ligado. Aí você vai dizer, bobagem, R$3 por dia, R$4, R$2 por dia. Mas tudo pior conta, do que né? isso é o exemplo. E isso ilustra, denota uma cultura de gestão que precisa ser alterada. Aí você vai dizer, isso é bobagem, isso para por aí. Não. Isso vai chegar no orçamento do clube. No orçamento, não tem como ser bobagem. Você chega, aprova 550 mil, 600 mil reais por mês de folha de atleta para a Série C. Quando você vê, se contratou errado, mais um, mais outro, mais um. Chega em 40 contratações. Aí tem um time profissional só. A gente não tem 4, não. Temos só. A gente tem 4 times jogando. Vitória A, B, C e D. Não, a gente tem um time só. Então a gente manda para um time só, a gente não manda 40 atletas. Então, né? E aí quando você vai ver a folha, tá lá 600, 700, 800, 900, 1 milhão. Eu não sei quanto é que está hoje, né? Mas vi claramente, já ultrapassou muito o que foi orçado. E essa conta fica para quem? O clube. Dessa ineficiência. Não é para o próximo presidente, não é para mim que vai ficar, não. Fica para o nosso clube, para a nossa torcida. É uma conta que vai ser paga, né? Então, o que eu quero colocar, você me pergunta, Carlos, sobre a visão do que a gente pensa para o clube, primeiro é implantar uma cultura empresarial. E uma visão empresarial não permite esse tipo de coisa, que começa no ar-condicionado ligado
e chega a um total descontrole de gastos com o pessoal, com fúria, né? Então você veja que a gente só consegue enfrentar isso mudando a forma de dialogar com a gestão, mudando a forma de tratar as coisas e os recursos do clube. Com certeza. Eu estou falando do que se sai, eu vou falar também do que se entra ou do que deveria se entrar. Por exemplo, tínhamos um atleta que eu particularmente enxergava muito potencial nele, o David, a torcida também enxergava isso. Eu não estou dizendo que não deveria se vender, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não havia necessidade de entrar de recursos, não estou dizendo isso. E não estou para criticar quem tomou a decisão, porque quem está sentado precisa tomar essas decisões. Mas se você vendeu, você precisa... Se você vende um carro, você precisa fazer o quê? Receber. Você não pode vender. Você não pode vender um atleta e não receber. O David, mas não foi calote, foi pior do que isso. O clube, ele errou. O clube errou. Quando eu falo clube, me refiro à gestão que responde. Nós, enquanto clube, nós, como torcedor, todos nós pagamos preço. Mas errou ao não enviar documentação para a Ucrânia. O que aconteceu? Vai mandar hoje, vai mandar amanhã, não precisava mandar. Precisava ter mandado sim. Começou a guerra, o resto da história, a torcida sabe, ficamos sem receber. Um montante muito expressivo. Fechou o mês de agosto, agora não recebemos, e é um dinheiro aí que... enfim. Então, bem, né? Eu lhe pergunto o seguinte, irmão. Você venderia seu carro? Você transferiria... você daria o seu carro sem receber? Não, você aceitaria vender um ativo seu sem receber? Né? Você procuraria a melhor assessoria se você não soubesse fazer, para que você não ficasse sem receber. E o nosso clube, lamentavelmente, e você perceba que eu não estou discutindo o momento da venda, não estou discutindo o valor da venda, que essa é a decisão de quem está lá. Né? Porque aí sempre a gente vai atribuir boa-fé em quem está tomando a decisão. Mas você veja o seguinte, o procedimento foi equivocado e causou um prejuízo ao clube. Então, o que falta ao clube hoje, portanto, é uma gestão profissional. Se as pessoas não conseguirem enxergar isso, só que o torcedor já enxergou e percebeu, o nosso clube não vai sair dessa situação que está. Porque, vamos falar com clareza, ninguém está satisfeito em ficar numa Série C patinando. A gente está aqui numa Série C para disputar título. Não é só para subir. A gente está para disputar o título. A gente precisa classificar em primeiro da chave. Se a gente não ficar em primeiro da chave, a gente não vai disputar o título. Porque o regulamento desse ano é engraçado. Esse octagonal, que são 2 chaves de 4, é um regulamento praticamente igual que a gente tinha lá em 93. Os mais antigos, como eu, que passaram de 40, lembram disso. A gente enfrentava 3 times e de volta, enfim, e um era isso só. Mesmo. Tinha mata-mata, que é uma coisa mais antiga, né? Isso. Então, o que acontece? A gente precisa perseguir em primeiro lugar na nossa chave. Porque senão daqui a 3 partidas o campeonato acaba pra gente. E a gente não pode disputar uma Série C, com todo respeito aos clubes que estão aí. E aqui eu poderia falar especialmente o Paysandu, especialmente o Figueirense, são clubes, né, que deveriam estar pelo menos na segunda divisão, primeira divisão, mas a gente tem muito mais camisa, a gente tem muito mais força, muito mais tradição, muito mais torcida. Não era para estar sofrendo dessa forma. Rapaz, não era para estar sofrendo. Complicadíssimo. Eu tô aqui, ó. Carlos, tá vendo o fio de cabelo branco aqui, irmão? Já tá aparecendo, irmão, fio de cabelo branco. Vamos poupar a torcida disso aí, né? E vai ter muito mais quando estiver lá na cadeira de presidente. Mas aí eu vou ser mais crítico comigo mesmo aí, rapaz, que eu comigo mesmo sou imperdoável. Né? Mas ele respondeu o seguinte, cara, você perguntou assim, o que a gente pretende em termos de gestão? Primeiro, a gente tem que ter uma mudança da mentalidade. A gente tem que trazer uma forma de pensar que é diferente do que está aqui agora. Né? Aí o cara se diz assim o seguinte... mas você é novo, não sei o quê. Você
Graças a Deus, sou novo em relação a isso que está aí. Porque eu jamais aceitaria essas coisas. Graças a Deus, eu sou novo. Imagine eu contratar uma brigada de segurança não legalizada, sem autorização da Polícia Federal, para fazer o que fez com o torcedor no estádio. Vergonhoso, com máscara, né? Uma coisa horrorosa. Horrorosa, eu vou falar, talvez o torcedor não tenha percebido. Horrorosa para nossa imagem enquanto instituição. Feio, foi feio, cara. Feio mesmo. Mas não cabe aquilo ali, sabe assim, criando uma situação extremamente desagradável com o torcedor. Quem teve aquela ideia, eu vou pegar leve aqui, brilhante, de contratar aquela tropa para criar problema com a nossa torcida. Rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. A própria torcida. É como se eu disse, uma empresa não faria isso, porque ela sabia que poderia ter prejuízos graves, né? Perfeito. Você foi no ponto. Então, quem tem empresa jamais faria isso com a sua empresa. Jamais faria isso. Né? Verdade, então entendi. Você veja o seguinte, eu não estou nem falando da experiência de ninguém, eu não estou falando, eu estou dizendo o seguinte, de bom senso, da forma de pensar. Então a gente tem, na verdade, um modelo mental que está equivocado. E as pessoas precisam parar, fazer uma autocrítica, refletir, perceber que não dá. Eu não vou ficar aqui querendo faturar em cima de problemas, enfim. Eu sei que em empresas você pode ter problemas, enfim, mas você não pode estar transferindo a responsabilidade. Você vê a questão do estacionamento, que eu tenho falado já e colocando que precisa ser resolvido, que eu tenho indicado as formas de resolver a questão do estacionamento. Aí só o estacionamento, Vitor, realmente, ali é uma tradição nossa. Ali não é negócio, vou tirar, não existe. Ali eu acho que é o único lugar de todos os estádios que eu conheço que tem um local onde nós vamos comemorar nossas vitórias. Eu não sei se o senhor viu isso em algum outro estádio. Então, ali tem que ser algo nosso. Entendeu? Então, tem que ser bem cuidado para que a festa seja ali mesmo. Que é uma tradição. Então, o que o senhor tem para falar sobre isso? Bom, eu vou responder essa aqui, mas depois eu volto lá para a questão de Carlos sobre a gestão. Falar da questão do estacionamento da festa da Torcida Paz. Eu me lembro a um jogo da Copa do Brasil, há muitos anos atrás, talvez há mais de 20 anos atrás, que eu passei mais de 2 horas para sair do estacionamento. Meu Deus. Na época não tinha Mário Sérgio, mais de 2 horas para sair do estacionamento. Então, o que é que o torcedor do Vitória fez? E aí você está certo, você disse uma coisa brilhante. O torcedor do Vitória viu um problema, criou uma oportunidade. Vamos fazer uma festa. Não só antes para chegar mais cedo, mas também para depois do jogo. E transformou aquilo ali numa festa gostosa, numa festa bacana, que não tem problema, nunca teve problema ali com tudo, nunca teve nada disso. Nunca teve nada disso. E aí, lógico que as coisas precisam ser melhoradas, precisam ser ajustadas, e precisam mesmo. E de repente vem a sugestão que foi colocada de acabar é lamentável. Ou seja, você tem um problema, aí você, em vez de resolver o problema, você pune a torcida. Né? Tem que criar mais comodidade para o torcedor, mais conforto para o torcedor, mais segurança para o torcedor, ter um ambiente melhor, que o torcedor possa curtir, que ele possa levar os amigos, que ele possa estar com os amigos, enfim. Né? Então, a questão do estacionamento em relação ao churrasco e tudo mais, é oferecer mais comodidade para o torcedor. Ali tem que fazer o seguinte, para a gente acabar, tem que disponibilizar uma opção de venda de carvão para quem acabou o carvão. Isso tem que ser feito todo um carvão. Como exemplo, poderia ser outras coisas. Inclusive, o clube pode ganhar dinheiro com isso. Né? É óbvio. Não é? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui, que você lá atrás me perguntou a questão da gestão. Né? Então, o primeiro ponto é a gente ver uma nova mentalidade, uma nova forma de se pensar a gestão do nosso clube.
Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai para as ações concretas e para as estratégias que vão nortear essa nova mentalidade. Então, do ponto de vista mais didático, vou colocar assim, eu estou separando em 3 eixos principais essas nossas estratégias. O primeiro é ligado ao futebol, e aí eu pego profissional e base. O segundo é ligado à questão da gestão em si, de uma governança, e aí eu lá na frente vou aprofundar isso. E o terceiro ponto é a questão do marketing e do relacionamento com o torcedor, né? Então, eu separaria as propostas, enfim, as ações, nesses 3 grupos aqui, né? Então, esses 3 pontos aqui, se você quiser, a gente pode ir aprofundar. Aí você escolhe por onde quiser começar, tá? Então, a gente pode separar, se quiser, vai para um lado, vai para o outro. E aí, eu acho que a gente pode falar bem da gestão, bem detalhar o que a gente está propondo para a gestão a partir desses 3 eixos. Um eixo, que é o nosso carro-chefe, que é o futebol. Futebol. Profissional e base. Um segundo eixo é a forma de se gerir o clube, que entra em governança, entra em SG, aí a gente pode falar um pouquinho disso, controle, orçamento, projeções financeiras, forma de dinheiro entrar no clube, que a gente tem muita clareza dos caminhos e falta, eu verifico que falta clareza. Se você pensar de gestão hoje e não entender de finanças, irmão, você vai passar aperto. Tem que entender da área financeira, senão vai passar aperto. Então, tem que ter clareza como é, porque o torcedor pergunta, como é que vai ter recursos, que forma vai vir recursos, enfim. Então, o povo também faz essa pergunta, de onde vai vir recursos para fazer essas coisas aí? Perfeito. Tipo então, assim, são 3 caminhos aí para a gente começar a explodir, e aí vocês ficam à vontade aí. Onde é que você prefere começar? Se quer começar falando de futebol, se quer começar a falar da área financeira, da parte de gestão, se quer começar a falar de sócio, você manda aí, mano. Você acha o quê, cara? Sócio? Eu queria que ele falasse um pouco se você concordar com a parte financeira, porque tem a questão da dívida do Walter Bol também, que está em Simbrório. A gente vai ficar sem um ano, né? Sem contratar. Então, vamos para a parte financeira mesmo. Até ano que vem se contratar. Até o ano que vem, como é que vai se montar um time, entre aspas, não tão bom caso suba, sem poder contratar? Qual essa questão financeira, como vai fazer para resolver? Pronto, então vamos lá. Primeiro eu vou dizer o seguinte, eu não vou fazer nenhuma análise individual de atleta e nem farei uma análise coletiva do elenco. Eu vou falar aqui quanto critérios ou premissas. Nós disputamos o campeonato em 2021, uma Série B, fomos rebaixados, é verdade, mas você tinha atletas ali que renderam, que poderiam ser aproveitados, e por algum motivo ou outro não sendo. Eu não quero falar especificamente de nenhum deles, porque eu acho que não cabe, estamos em uma competição, não vou entrar para discutir, para não parecer que eu estou pontuando, não topo fazer isso. Como torcedor, não vou entrar nisso. A gente poderia ter alguns atletas, vai dizer, mas o valor daquele atleta naquele momento seria maior que numa Série C. Poderia. Se você fizer uma conta hoje, você vai verificar que a ineficiência das contratações tornou muito mais cara para o clube do que se a gente tivesse mantido uma base do elenco de 2021. Mais do que isso, os erros que vinham acontecendo desde o final do ano passado impediram a gente de classificar para o Campeonato do Nordeste. E olha o prejuízo financeiro que a gente teve. Enorme. E para a final de Baiano, olha o prejuízo financeiro e desportivo que a gente teve. Que a gente precisa voltar a ser campeão também. Precisa voltar a ser campeão. E a gente passou praticamente metade da fase de classificação patinando. Isso teve impacto em somar vitória, teve impacto em bilheteria e tudo mais. Né? Bom, então quero colocar para você o seguinte. A gente tem a questão de financeira, ela tem que ser tratada com cuidado. Mas ela não pode ser desculpa para erros. Ela não pode ser desculpa para tratar a nossa instituição em um cenário de terra arrasada. O que é terra arrasada?
essa terra aqui não serve mais para nada, não adianta plantar, nada vai dar. E esse discurso é um discurso de querer amedrontar a torcida. É um discurso de querer amedrontar a torcida. Vá amedrontar o rival. Vá amedrontar o rival. Vá amedrontar outros. E não a nossa torcida. A nossa torcida tem a força de encher o barradão sempre, de fazer os adversários tremer. Por que esse discurso é errado? O time, porque eu acredito, me desculpe, Vitor, se eu estiver errado, eu acredito que chegamos até onde chegamos foi por causa dela, da torcida. A torcida entendeu? Carregou o time. Aumentaram o ingresso, felizmente não foi. Será que isso foi apresentado no futebol que estamos sem ganhar 2 jogos? Então fica complicado. A energia, né? A energia que estava, né? Mas assim, eu quero dizer o seguinte. A gente tem hoje um clube, o orçamento nosso, vou colocar a projeção de receitas. Se você pegar aí, vai bater 50 milhões, 57 milhões de reais. Mas ele é um número que o torcedor tem que entender que ele não é um número real. Porque esse é um número que ele está sendo considerado como um regime de competência e não regime de caixa. O que é regime de competência e o regime de caixa? Regime de caixa, você considera a receita ou a despesa no momento, considerando o fato gerador dela. Né? Então, por exemplo, se você tem cota de TV que você recebeu esse ano, recebeu para 2023, por exemplo, você vai alocar o que seria 2022 com competência 22 e o que seria 2023 você bota com competência para 23. Mas, do ponto de vista financeiro, o que vai valer para a sua operação não é competência, é caixa. Ou seja, é se o dinheiro entrou ou não na sua conta. E o que aconteceu, de fato, foi o seguinte, a nossa operação, ela caiu muito o orçamento, ou seja, caiu a nossa capacidade real de geração de caixa. Por quê? Porque uma gestão, ela precisa enfrentar essa questão, que ela é fundamental em qualquer empresa. Uma empresa ela precisa ter a capacidade de ter geração de caixa. E nós perdemos muito isso. Então, eu falo não apenas da qualidade dos gastos, mas na incapacidade de geração de receita. É evidente que Série C não é pra gente, é fim de mundo. Não. Tá falando, né? Mas, ainda assim, ele deveria ter uma melhor capacidade de geração de caixa. Eu vou dar aqui uma série de exemplos aqui. Vou dar uma série de exemplos para vocês. Questões do futebol fora do Copa do Nordeste e do Baiano. O torcedor já está fazendo conta aí quanto a gente perdeu com isso. Né? Sou mais Vitória. Quantos torcedores que a gente sabe, que a gente conhece, que ele vai lá, pega o cartão de crédito dele, vai lá na loja, passa o cartãozinho dele, cadastra o cartão dele lá, tal, um débito recorrente. Todo mês vai lá e vai debitar. Né? Ele não tem aquele saldo de crédito para pagar em 12 vezes, ele faz o recorrente. Quantas reclamações, irmão, a gente tem de problemas de que, por qualquer motivo, a gente não cobre, não faz o débito no dia, e o torcedor depois ainda passa vergonha, porque sem um programa de sócio, sem acesso ao estádio. Quantos? Complica, né? Que só descobre depois. Verdade. Então você vê o seguinte, a turma de marketing gosta de falar assim, funil de venda, né? Você vai lá, entrou em contato, filtrou, identificou, trouxe para o ponto de venda, físico, virtual, e o cara foi lá, cadastrou o cartão, tudo, e efetivou a compra. Então, o nosso torcedor, ele percorreu todo o funil de venda, botou o cartão de crédito. Ele não tem mais o que fazer. E a gente perde esse torcedor, a gente perde esse sócio. Quantos e quantos? A gente, com esse público médio entendido aqui, era para estar tendo uma conversão muito maior. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse número que a gente tem hoje de sócios aí, é importante dizer para o torcedor que esse aumento para 10 mil aqui, ele foi basicamente descarregado pela inclusão dos dependentes, que não eram considerados, que passaram a ser considerados.
né? Então, o torcedor, aumentou 2 mil, aumentou. Não. Passou a contar o dependente que já existia. Tá? E eu tenho que ser justo aqui, porque eu não vou fazer crítica nenhuma injusta aqui. O Estatuto Novo, ele estabelece a obrigatoriedade de se considerar os dependentes. Ok. Mas essa mudança de critério, ela tem que ser melhor informada para o torcedor. Porque dá a impressão que de um dia para o outro aumentou 2 mil sócios. E dá a impressão que tem um marketing funcionando. E não foi isso que aconteceu. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa enfrentar a questão de geração de caixa. Por isso que a gente está propondo aqui o seguinte, a gente projeta um orçamento na Série B, a gente projeta um orçamento na Série B de 23, né? Lógico que a gente planeja todos os cenários, mas o nosso cenário base tem que ser Série B. Não pode... Lógico que tem todos os cenários aqui. Mas para a Série B, a gente projeta um orçamento caixa, eu me refiro a caixa e não competência, porque aí vai terminar contaminando, por exemplo, cota de TV 2022, teve coisa que foi antecipada lá atrás, competência considera, mas na prática não entra no caixa. Né? Então, estou considerando caixa para 23, a gente tem um orçamento entre 52 e 60 milhões de reais. E esse orçamento caixa, ele é um orçamento que ele não envolve transações de atletas. Eu não estou considerando aqui transação de atleta. Tá? Sem transações, então, né? Como? Sem transações de atleta, então, não envolve. Isso. Eu não estou dizendo que a gente não vai transacionar atleta. Eu estou dizendo o seguinte, que essa projeção aqui não está sendo contabilizado, projetado transação de atleta. Entendi. Então, você vê a obrigatoriedade que a gente tem de subir para a Série B. Por quê? A gente vai ter uma mudança de contrato de Série B. A gente não pode não subir agora. A gente precisa necessariamente subir. Né? E aí a gente vai partir para esse orçamento. A gente precisa aumentar o Sou Mais Vitória. Sou Mais Vitória, que hoje talvez tenha menos de 4 milhões de reais por ano. E aí, junto com bilheteria, a gente precisa bater 12 a 15 milhões de 23. Vitor, isso que eu quero saber de vocês. Qual é o plano de vocês para aumentar o Sou Mais Vitória? Porque, pelo que eu conheci, a gente chegou, acho que no máximo a 15 mil, não posso estar enganado. E na época foi porque a gente estava passando uma crise, o presidente entrou e disse que ia fazer acontecer, a galera mostrou que se for fazer, eles vêm para ser sócio. Qual é o plano de vocês para puxar esses torcedores que já mostrou que tem capacidade de ter 15 mil, 20 mil sócios? Bom, programa de sócio do Vitória. Sou Mais Vitória. Vou detalhar ele agora. A gente tem que trabalhar com uma ideia empresarial, com a modelagem de um plano de negócio, o business plan, como queira chamar, que a partir daí a gente vai explodir em 3 eixos. Um eixo de mercado e produto, um eixo financeiro e um eixo operacional. Então, o nosso Sou Mais Vitória tem que ser pensado dessa forma. Quando eu falo da parte de produto, de mercado do Sou Mais Vitória, estou dizendo o seguinte. Primeiro ponto, a gente precisa trazer novos produtos e novos planos. Boa. Preciso fazer com que o Barradão fique cheio de famílias, de crianças. Eu preciso ter mais planos, melhores planos mais encaixados, para famílias. Criança, principalmente, desculpa interromper, criança, principalmente. O Barradão, ele trata as pessoas deficientes, os idosos, muito bem com aquele coisa que fizeram, aquele lugarzinho ali para os deficientes, para os idosos. Mas as crianças precisam ser mais bem tratadas. Lá no Barradão. As crianças e as mulheres, né, meu irmão? As mulheres também. Isso. Realmente, acho que as mulheres vão mais pro lado do sanitário e tal, porque também elas reclamam muito com isso, viu, Vitor? Olha, isso é bobagem sanitária. Rapaz, tem um torcedor amigo nosso, tá apoiando nossa chapa, enfim. Ele, um momento, ele falou assim, Vitor, a filhinha dele que tem 3 anos de idade, alguma coisa assim, falou, olha, ela foi desfraldada, você não usa mais fralda. E ele aí, louco para levar a menina para o estádio, para o Barradão,
e sabe que a menina não tem onde poder urinar lá. Verdade, verdade. Aí o que é que ele fez? Quer levar a filha, e tem que levar o filho sim para estádio. Tem. É obrigação de todo pai e toda mãe levar filho para o Barradão. Né? Eu levei a minha e quero que a minha vá sempre. Meu pai me levava pequenininho para Fonte Nova. Né? E tem que passar essa cultura, esse costume, cultura, esse amor. Essa vibração, né? Eles aprendem a amar como nós dois passamos a amar por causa dos nossos pais também. Exatamente, como foi dos nossos avós lá, mas tem que trazer mais e mais. Aí o que ele me disse? Olha, eu tenho que pegar minha filha e eu boto fralda nela para ir pro Barradão. A menina já não usa mais fralda. Né? Aí para poder levar, põe fralda. Mas não é para ser isso. Não justifica isso. Não justifica isso. Não tem o menor cabimento essa visão. Então você vê que é uma questão aí de poder fazer ajuste, de oferecer mais comodidade, mais conforto. Eu uso um termo que chama hospitalidade. Verdade. Né? De poder receber bem, precisa receber bem nossos torcedores, sabe? Eu acho que aí, quando a gente faz essa crítica, aí o cara vai dizer assim, não, é porque o nosso estado é raiz. Fala, olha, Barradão tem que ter duas caras. O Barradão tem que ter uma cara assustadora para quem chega lá para enfrentar a gente. Isso. E quem está no campo olha, o cara treme, vê a torcida ali em cima. Vanderlei Luxemburgo já dizia isso. Tantos falaram, o Marcos, né, do Palmeiras, veio falar, né? Tantos falaram, tem que ir lá e tremer, mas o nosso torcedor, ele precisa ser cada vez mais bem tratado, né? A gente tem uma história dura, uma história difícil, uma história de resistência. O nosso clube, ele passou por momentos difíceis nos nossos 123 anos. Nosso clube foi reinventado, nosso clube, ele transformou toda uma região da cidade, nosso clube colocou tantos talentos para a humanidade, para o mundo, para o esporte, né, que fazem exemplo de crianças, de tanta gente, Dida, Vampeta, Davi Luiz, Bebeto, o Hulk, Júnior, Rodrigo, né, Gabriel Paulista. Estou quase já escalando um time aqui, estou escalando uma seleção já aqui praticamente, né? Uma seleção, né? Para disputar forte, né? E não vou voltar aqui anos 70, anos 80, mas você vê quantos e quantos atletas. Então, assim, lógico que a gente não vai poder estabelecer expectativas desconectadas da nossa realidade. Mas a gente precisa, de forma gradual, ir melhorando cada vez mais as condições do nosso estádio. Né? A gente não pode parar de melhorar as condições. Né? E você vê que, de uma certa forma, o clube ele caminha para o lado, ele não evolui. E você não vê essa discussão no clube hoje. Não vê discussão. A discussão que tem é o seguinte, é colocar um camarote num lado equivocado, sem nenhum estudo de mercado, nem estudo de viabilidade financeira. Uma obra inacabada. Se você chegar lá, se estiver lá essa semana, não tem nenhum bloco, nem tem areia, não tem brita, não tem cimento, não tem nada para poder concluir a obra ali. Tá aquela coisa ali inacabada, né? O torcedor não é besta, o torcedor não é tolo. O torcedor entendeu o porquê daquilo. O torcedor entende. Você está aqui falando. Vamos gastar nosso tempo para falar aqui coisas importantes. Então o torcedor percebeu, né? O torcedor percebeu, né? Não adianta usar site do clube, Instagram oficial do clube. Aí inaugurou ali uma fachada lá, um banco para o torcedor assistir o jogo. Não? Olha a grandeza do nosso clube e olha o tamanho que está sendo tratado como grandes conquistas, cara. Um clube que trouxe os esportes para nosso estado, um clube com tantos atletas que passaram pela seleção, campeões do mundo, com tantas glórias, campeão em terra e mar, não vai ficar subordinado a essas pequenas coisas, né? Mas eu quero voltar aqui à sua questão do programa de sócio, que é a sua pergunta inicial. O que a gente precisa mudar? Então a gente precisa voltar aqui. Questão de ter programas, planos, produtos, né? O pessoal pode falar, produtos para famílias, crianças, públicos com poder aquisitivo maior ou com a disposição de pagar mais, e aí teria mais comodidades, mais benefícios pagando por isso. Também, pessoas com a renda mais baixa, com uma limitação de pagamento, e ter condições, e a nossa proposta é que a gente tenha 3 mil
assentos ou número de possibilidade de torcedores com baixíssima renda poder ser sócio, ter acesso ao estádio. É tudo isso aí, e essa mistura de classes sociais, faz parte da festa, né? A gente não pode ter, a gente tem que ter um clube para quem tem muito, mas também para quem tem poucos, mas principalmente para quem ama o Vitória, né? Então essa é a nossa visão. Então a gente tem que mudar a forma de oferecer o Sou Mais Vitória. E aí eu quero falar, por exemplo, o seguinte: passa, portanto, por hospitalidade. O estacionamento tem que ser prioritariamente do sócio. Na hora que você pega seu cartãozinho do Sou Mais Vitória em casa, você sendo prata ou ouro, vamos fazer seu check-in, você tem uma opção lá de você tem uma opção lá de comprar o seu estacionamento. A sua vaga você já compra. Se você é bronze, você vai comprar, caso vá para o estacionamento, compra o seu ingresso pagando, o bronze paga, e vai pagar o estacionamento. E aí você já vai para o estádio com um voucherzinho ou no seu celular. Se você quiser imprimir, você imprime, chega lá, apresenta, vai ter um leitor, enfim, isso reduz aquele gargalo na entrada. Então são coisas simples, com tecnologia que está aí disponível, mas basta aí duas coisas: ter alguém com essa visão de poder fazer e com vontade de fazer, porque a tecnologia já está à disposição. Tá? São coisas simples, né? Bom, do ponto de vista financeiro, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que ter uma meta arrojada, mas a meta que você vai responder, a gente vai chegar aos 20 mil sócios, e isso por si só a gente vai conseguir aumentar em 8 milhões de reais por ano a nossa receita com Sou Mais Vitória. Bom, do ponto de vista operacional, eu falei, marketing de produto, financeiro e operacional. A gente precisa mudar toda essa operação do Sou Mais Vitória. O torcedor não pode ter dificuldade de interagir com o Sou Mais Vitória. O torcedor não pode ter dificuldade de fazer check-in. O torcedor não pode passar por muita dificuldade. Problema que tem passado. O torcedor não tem que passar constrangimento. Tem que ir lá para um momento de diversão, de alegria, de entretenimento, com seus familiares, com seus amigos. Enfim. Então a gente precisa oferecer comodidade para o torcedor. A gente precisa oferecer conforto, a gente precisa oferecer para o torcedor. Sabe assim, ele tem que lembrar que o futebol, a indústria do futebol, está numa indústria mais ampla, que é a indústria do entretenimento. É uma das indústrias que mais crescem no mundo. O crescimento de receita do entretenimento ele é gigantesco. Você vê que tem transformado regiões, cidades no mundo inteiro a partir do entretenimento. Então, a gente precisa ter essa mentalidade empresarial, empreendedora, mas principalmente uma mentalidade humana de respeitar as pessoas. Porque se você conseguir ter essa mentalidade de respeitar as pessoas, o bom senso vai prevalecer e você vai conseguir encontrar as soluções que muitas estão disponíveis no mercado aí para poder se implementar, né? Então, o que eu queria falar de Sou Mais Vitória, a gente vai ter que fazer mudanças importantes, sim, e mudanças que vão impactar no dia a dia do nosso estádio, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão quero falar um pouquinho mais da questão aqui do marketing do clube, né? Porque vai reverberar no estádio e tudo mais. A gente precisa trabalhar mais a questão do licenciamento dos produtos, né? Eu acho que o clube, eu tenho que dar mérito a quem merece mérito, né? E a gente precisa fazer, porque, né, o elogio pode ser até pessoal, a crítica aqui eu vou na ação, mas o elogio eu posso fazer pessoalmente. Eu acho que houve um movimento interessante até de se pensar marca própria para o clube. Mas... No caso, desculpe, Vitor, interromper. Vem cá, Vitor. Então, seria uma SAF? Qual é a pretensão de vocês para fazer uma SAF, né? Que é o que deixa eu falar de SAF, deixa eu falar de SAF da parte financeira, só para fechar mais um pouquinho essa parte do marketing aqui, para dizer o seguinte. Então, a questão da marca própria, né? Você vê aqui produtos bacanas que foram feitos pela Nego, que na verdade foi a Volt, né, que fez. Então a marca própria ela faz muito sentido para a gente quando você consegue oferecer um preço mais baixo, um custo mais baixo de produção, e isso reverbera em preços mais baixos para o torcedor, fazendo com que você tenha mais escala na venda. Então, o cara lá, classe média, média baixa, ele vai lá e vai comprar uma camisa por ano, com preço mais baixo, ele vai fazer um esforço de comprar duas, vai comprar três.
Então você vai fazer girar mais a compra de produtos do clube. Ou então, você não reduz o preço para o torcedor e você passa a ter uma margem maior. Você, clube, passa a ter uma margem maior. Foi o que a gente fez. A gente foi por um caminho que me parece aí que não foi o melhor caminho. A gente pegou a Volt, colocamos para eles a condição de tocar a nossa marca própria, reduziu a nossa margem e não permitiu exatamente que o clube, que os preços fossem significativamente mais baixos, permitindo essa grande escala. O que é que eu falo de escala? O padrão 3 agora vendeu muito, vendeu 3.000 camisas. Irmão, é muito pouco. 3.000 camisas significa que a gente teve uma taxa de penetração de 0,1% na torcida. Foi muito pouco, foi muito pouco. Ou seja, a gente vendeu as camisas para 1 em cada 1.000 torcedores. Então a gente conseguiu penetrar pouco na nossa base de torcedores. Tendo dito isso, a gente precisa rever essa política de marca própria, porque não estamos exatamente com marca própria. Licenciamento. Rapaz, a gente tem que ter muitos produtos à disposição do torcedor. Muito, do leãozinho, das canetas, do chaveiro, mais opções de boné. Isso antigamente, hoje a gente não vê tanto isso mesmo, não. Entendeu? Mas, assim, eu acho que eu reconheço aqui, eu tenho um monte aqui em casa de produtos novos. Realmente a gente está com um enxoval bonito, né? Que bom que a gente está com um enxoval bonito. Eu acho massa. A gente chega na loja de Salvador Shopping com um monte de coisa lá, enfim, massa isso. Mas a gente poderia ter mais produtos para bolsos diferentes, para pagar menos, para ter mais opções. E o clube se apropriar melhor disso aí. Mais do que isso, a gente precisa ter condição de poder ter uma melhor distribuição dos produtos. Você chega em cidades do interior, você não consegue ter acesso aos produtos do Vitória, né? Então a gente precisa mudar muito a filosofia de marketing. A gente tem falado muito da necessidade de trabalhar o match day, que é o dia do jogo, ou seja, precisa ter ações para poder aumentar a receita para além do ingresso. É muito pouco explorado o Barradão. O Barradão é uma área de 300 mil metros quadrados, o complexo todo. Aquilo ali tem que ser uma geração de caixa. Tudo sem imaginar ali, para poder gerar receita, tem que ser feito. E nós hoje não fazemos, né? Então, a gente precisa potencializar. Tem que ter receita de streaming, tem que ter assinatura. O sócio tem que ter acesso às atividades do clube de forma direta. Não essa coisa de... eu vou poupar aqui para poupar nossa instituição, mas a coisa está equivocada. A coisa está equivocada, né? E a gente poder aí oxigenar, trazer boas práticas de mercado, trazer aquelas coisas que devem ser feitas no nosso clube. A gente precisa ter franquia de loja, de escolinha do Vitória. A gente precisa ter um modelo que possa ser interessante para empresários, interessante para os consumidores torcedores e interessante para o nosso clube, né? E ter uma visão de ter um ecossistema empresarial que permita oxigenar o clube, gerar caixa para o clube. O que a gente está vendo aqui é uma coisa que vai andando de lado, parece que não é um compromisso com o clube, parece que a coisa pode ser feita depois, e não pode, porque em uma empresa, quando você perde a geração de caixa durante 6 meses, 1 ano, você não recupera mais. Esse prejuízo não se recupera mais, né? Bom, tem um monte de pergunta aí. Você me disse se você quer responder essas perguntas ou quer ir para a parte financeira. Você perguntou de SAF. O sol está duro hoje. Meu amigo Ângelo entrou aqui agora. Um abraço, meu irmão. Eu tenho uma pergunta aqui de um amigo que ele disse que o Vitória ele trata a criança dos 10, né? Aí vem sub-20, aí chega no sub-21, sub-23, quando não existe mais o sub-23, eu não sei muito o que ele quis falar, mas caso você vem na empresa tratando, ele quis me dizer assim, tratando a criança, tal, chega até certa idade, acho que é 23 anos, o clube, depois que tratou esse atleta, quando ele chegar até aí, o que é que o clube tem com esse atleta depois? Porque não adianta você ter gastado dinheiro com esse atleta para chegar aos 23 anos, largar ele, abandonar. Vocês têm algum projeto sobre isso? Bom, quem está percebendo é o seguinte, a nossa base ela está hoje com uma série de problemas que precisam ser enfrentados, né?
eu vou dizer o que precisa ser enfrentado e como a gente vai enfrentar. Primeiro, dizer o seguinte: a gente tem que ter um currículo para cada categoria. Sub-13, sub-14, sub-15, menos, mas cada ano você terá um currículo lá. E nesse currículo, você precisa ter de forma clara quais são os fundamentos que você deve desenvolver nesse atleta, que aspectos táticos, técnicos, coletivos você vai desenvolver nesse atleta, ano a ano. Quando você está no colégio, qual é o assunto de matemática da antiga 7ª série, que geometria plana? Primeiro ano colegial, que é ensino médio, você começa com função, não sei o quê. No segundo ano, trigonometria, não é isso aí? Log. Né? Terceiro ano, entra um pouquinho de derivada, dá uma pincelada integral. Então, você tem um currículo. O que é que você desenvolve ano a ano? Para você chegar em equação de segundo grau, você primeiro passou por equação de primeiro grau. Né? Então, para você trabalhar determinado fundamento, você primeiro com 13, 14, por aí vai. Então, o que precisa fazer é implantar esse currículo. E nós estabelecemos um currículo para a nossa base, para a gente trabalhar ano a ano quais aspectos a gente tem que desenvolver ano a ano. E hoje não é feito assim. E aí, sua pergunta, ela é muito pertinente. O que é verdade. O atleta vai chegar com 19, 20 anos, 21 anos, e na hora de fazer a transição para o profissional, se percebe carências, inclusive carências de fundamento e carências físicas no atleta. A gente vê muitas vezes atleta nosso chegando para o profissional, o cara está franzino, enfim. Você sabe que hoje o futebol ele exige uma disciplina tática forte, e disciplina tática, para você ter, tem que ter condicionamento físico, senão não suporta. Senão não suporta. Hoje, um atleta profissional corre muito mais do que corria 15, 20 anos atrás. E a tendência é se exigir fisicamente mais do atleta, porque você vai decidir cada vez mais de forma... A questão tática, a disciplina tática, ela é fundamental para o desempenho das equipes. Né? Então, são aspectos que a gente já começa a trabalhar no nosso menino, desde novinho os meninos. Né? Agora, o que a gente vê é o seguinte: a necessidade de também trabalhar, é o que eu tenho dito aqui, os torcedores, para os sócios, apresentando essas propostas. A gente precisa trabalhar também aspectos humanos, emocionais, psicológicos, para que os nossos meninos, no momento da transição, eles não sintam a transição profissional. Né? E o que tem acontecido é que os meninos, muitas vezes, têm sentido. Né? Bom, quer falar um pouquinho mais de base aqui? Mais de base, bota mais a base aí, que é a nossa maior... Hoje, para mim... Estão querendo entrar aqui, deixa eu ver quem é. Rapaz, essa sua lupa aí é o charme, viu, meu irmão? César, eu não sei quem é, então não vou botar para entrar não, galera. Aqui é só a galera mesmo, mas podem fazer suas perguntas aí para Vitor, tá bom? Então é isso, Vitor. Eu quero falar um pouquinho da base, porque hoje somos conhecidos mundialmente devido à nossa base, né? Então, qual é o seu projeto para essa base? O carinho, porra, a gente tinha que ter um carinho maior com a base. Para mim, uma das nossas maiores riquezas. Então, você vê que está acabado há um tempinho já, né? Já tem um tempinho que a gente até consegue criar, mas na hora da venda faz umas vendas atrapalhadas, e a gente não sabe onde foi o dinheiro, como foi, entendeu? Então, qual é o seu projeto aí para a nossa base? O Edmar aqui, Edmar Jackson, não sei se é isso. Me desculpe se eu falei errado, Edmar. Pronto. Ele perguntou a questão da dívida, não sei o quê. Eu não vou entrar toda a sua questão, não, agora, Edmar, eu estou falando da base. Mas uma parte da sua resposta está na base. Se você for pegar atletas do Vitória que saíram da nossa base e você for observar a soma das transações desses atletas nos últimos 10 anos, você vai ver que são valores que superam em muito as nossas dívidas. Então você percebe o seguinte, que uma parte da solução, uma parte importante, lógico que a gente vai ter outras alternativas, mas a questão da base, por si só, ela pode ser
um eixo importante para resolver as questões financeiras do nosso clube. Lógico que aí tem que ter mudanças, não só processuais, mas também processuais incrementais, mas a gente precisa ter aqui mudanças estruturais na nossa base. Seja questão de currículo, seja a questão de você ter um uso intensivo de tecnologia. Os meninos, desde novinho, precisam usar GPS. Desde novinho. Se acompanhar o menino, desde novinho. Até porque se o menino não evolui, meu amigo, tem que sair aqui, você tem um curso manual de X, não sei o quê, precisa otimizar os recursos. Porque não adianta você gastar com o menino, deixa chegar lá, bom, gastou sim, depois. Isso, então a gente precisa monitorar esses meninos, e a gente precisa, portanto, usar as tecnologias que nós não temos usado de forma plena. Então, é uma necessidade a gente poder usar de forma plena os recursos tecnológicos que estão à disposição aí na nossa base. Quero falar da questão da seleção de atletas para a base. A gente vai mudar a forma de selecionar os atletas. É engraçado que outro dia apareceu no site do clube, o Vitória fez peneira com 1.500 crianças, 1.500 meninos, como se fosse uma coisa boa. Como é que você põe 1.500 crianças, meninos, enfim, em 3 horas e você vai selecionar ali quem presta e quem não presta, quem tem perfil e quem não tem perfil? Verdade. Você consegue fazer isso aí? Nem com essa sua super lupa aí você consegue, meu irmão. Nem com essa super lupa mágica. Não tem como. Não tem como você fazer isso. Não tem como. Então você tem que fazer o quê? Analisar uma criança com mil crianças realmente. Mais de 1.500 crianças não tem como. Kátia tá rindo aqui, eu não sei de quê, viu, Kátia? Mas vamos lá, não sei, deve ser da sua lupa, viu? Deve ser da Mas minha então, lupa. assim, da lupa, tá bonitão de lupa. Né? Então, assim, a gente precisa mudar a forma de seleção. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma mudança importante que a gente quer trazer. A gente quer também trazer a questão do futsal e o fut7 como caminhos alternativos de auxiliarem para ajudar na seleção. Ainda em relação à seleção, a gente vai colocar para rodar a escolinha, que reconheço o esforço feito por Paulo para poder colocar lá a academia, enfim. Eu tenho que reconhecer as coisas, né? Porque se eu não conseguir ter capacidade de reconhecer iniciativas, o que for, eu não posso também ter autoridade para fazer críticas. Né? Verdade, então, parabéns, não? Parabéns. Eu tenho que ter, lógico, né? Então, o que eu estou vendo é o seguinte. Desculpa te interromper de novo, é o que eu falo. Vocês, caso não ganhem, tem que ajudar, velho. Só vai criticar, chegar junto. Não, bora ajudar, velho. Bora se unir para ajudar. Perdi, mas tudo é em prol do Vitória. Tá entendendo? Então você está de parabéns com essa atitude, dizendo que realmente algumas coisas teve mérito. A gente não pode tirar o mérito. E reconheço de todos. Né? Isso, e ao reconhecer, me dá condições de poder enxergar aquilo que precisa ser melhorado. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquela iniciativa ali, eu faria ali, naquela concepção, 2 mudanças importantes. A primeira é dizer o seguinte, eu não colocaria a academia onde está, eu colocaria do outro lado, naquela parte lá da SEDU, colocaria lá. Opção, ok? Mas tem uma concepção que não foi embutida no projeto da academia lá atrás. Que é a ideia, novamente, eu trago uma visão empresarial da coisa. Você precisa escalar o negócio. O que é que significa escalar o negócio? Você precisa fazer, não ter uma unidade de academia, mas você precisa escalar e multiplicar para que tenha várias. Várias quantas? 80. A gente precisa chegar ao final da nossa gestão com 80 unidades. E dizer com clareza, o clube não terá capacidade operacional para tocar 80. A gente vai trabalhar com o modelo de licenciamento ou franquia. A nossa unidade central, ela é o piloto, ela é a referência, ela é a master, como queira chamar. E a partir daí a gente vai franquear, licenciar, para ter em Feira de Santana, para ter em Itabuna, para ter uma cidade interior de Sergipe, para poder ter uma cidade interior de São Paulo, para ter em Tocantins, para ter onde for. E a gente vai ter 80 no Brasil espalhados. Né?
Dito isso, você vê, a gente traz uma outra mentalidade, a gente traz uma outra forma de enxergar o clube. A gente traz um otimismo sobre a nossa marca, a gente traz um otimismo sobre o nosso clube. E isso a gente precisa acreditar através de propostas concretas. Né? Então, a partir daí, a gente vai ter essas mudanças, a gente vai implantar rapidamente um programa de intercâmbio no nosso clube, e com esse programa de intercâmbio, outro dia me perguntaram assim, Vitor, você pretende trazer jogador do exterior? Eu falei, não pretendo trazer jogador do exterior. O que eu pretendo trazer é uma inspiração do futebol europeu, e hoje reconheço, e não peço que ninguém concorde comigo, mas eu reconheço que o futebol europeu hoje, ele passou a ter um patamar de competitividade, e nós da América do Sul e do Brasil perdemos. Concordo. Perdemos. Né? Deixamos de ser ídolos, deixamos de ser espelho para pegar, copiar o de lá, né? Que éramos espelho do futebol mundial, né? Hoje a gente olha a Liga Inglesa. Tem uma pergunta aqui, o Edmar falou assim, Vitor é a favor da política institucional no clube para quando no futuro entrar um novo gestor, seguir um padrão? Aqui o Edmar. Pronto, eu quero dizer o seguinte, até eu deixo para vocês aqui uma mensagem clara para todos os funcionários do clube, para todos os permissionários do clube, de bares, para todas as empresas que hoje se relacionam com Vitória. Nós vamos ganhar essa eleição e nós não faremos caça às bruxas, porque isso é uma loucura que se faz quando se muda a gestão, querer demitir todo mundo, querer punir as pessoas. A gente precisa ter no clube um quadro técnico, um corpo técnico gerencial, seja institucional, seja do clube. Não seja de subordinação à pessoa de Vitor, mas ao presidente Vitor, quando estiver lá dos 3 anos, daqui a 3 anos o próximo presidente. Então tem que ter uma gerência financeira, contas a pagar, contas a receber, uma estrutura de atendimento de Mais Vitória, secretárias de clube, funcionários de nutrição, tem que ser do clube. Então, quero deixar essa mensagem aqui, que as pessoas precisam trabalhar para o clube e não para o presidente. E quem entrar no clube, ele precisa respeitar essa regra. Né? Então, acho que, eu não sei se sua pergunta é exatamente essa, Edmar, mas a gente tem que ter essa política institucional, essa visão da instituição, e dizer o seguinte, as pessoas, os gestores passam, o nosso clube fica. E eu aproveito para dizer que eu acho tão triste, eu tenho tanto carinho por Fábio Mota, tenho tanto que o fato dele fazer aqui uma bobagem ou outra, não tiro o carinho que eu sinto por ele. Mas me deixa tão triste quando ele abre a boca para falar assim, eu fechei o contrato, eu não sei o quê. Então, ele está aqui porque me procurou. Eu acho tão triste isso, porque se coloca na posição como se fosse maior que o clube. Eu fico imaginando assim, procurou ele ou procurou o clube? Porque, assim, eu jamais vou me colocar acima do clube. Para isso vou ter que ter 1 milhão de seguidores no Instagram, não tenho. Eu tenho que ter 3 milhões de torcedores, não tenho. Eu vou ter que ter um monte de título, não tenho. Eu vou ter que ter 123 anos de história, eu não tenho. Eu preciso, sabe? A gente não pode se colocar dessa forma. Eu entendo que ele está sofrendo a pressão, até pelos erros que cometeu no futebol, errou muito, teimou em certas coisas. Eu acho que ele errou ao não se colocar na cadeira de presidente, errou muito enquanto era presidente do Conselho Deliberativo, terminou permitindo que coisas, não estou dizendo que ele participou, mas permitiu que coisas ruins no clube acontecessem e de certa forma foi omisso, enfim. Então eu sei que ele anda muito pressionado, a consciência pesa, né? Muito pressionado para querer acertar tudo mais, não pode chegar e falar. Isso ele não podia falar nem nos pensamentos dele, quanto mais pegar o microfone para falar. Porque isso, eu acho que esse ponto é importante dizer, porque isso deprecia
a instituição. Isso deprecia a força do clube. Isso apequena o clube. Isso faz com que o clube seja menor do que, ou pode sugerir que é menor que uma pessoa. E isso passa não só sobre o aspecto institucional, mas sobre o aspecto comercial, de marketing, financeiro, uma mensagem muito ruim para o mercado. Uma mensagem de que o clube não tem jeito, passa a mensagem que a marca do clube não tem valor, passa a mensagem que o clube anda com um pires na mão pedindo socorro e qualquer ajuda é suficiente. Isso prejudica a negociação de patrocínio. Não à toa que boa parte dos nossos patrocínios hoje são por permuta, ou seja, não entra nada no clube, do ponto de vista financeiro. Então, a questão institucional passa também por você entender o que é a instituição. Entender que essa instituição não é minha, não é de ninguém específico, né? Não é do nosso amigo Carlos, não é de Marcos, não é de Pedro, não é de Maria, não é de Isis, não é de Patrícia, não é... Assim, o clube, ele é de todos nós, e isso inclui aqueles que já não mais estão aqui, isso inclui aqueles que ainda vão chegar nesse planeta. Essa é uma visão da instituição. Ter essa visão de instituição, eu acho que autoriza, aí sim, a gente começar a debater como ela se insere um conjunto de propostas, enfim, né? Então, a gente tem que, de fato, assim, uma presidência pesada, nem todo mundo aguenta. É pesada, né? Eu imagino o quanto de solidão deve trazer, né? O quanto peso, a responsabilidade que é você oferecer a satisfação, a alegria a tantos e tantos rubro-negros, e até mais, aqueles que gostam do futebol, gostam do esporte, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a instituição, né? A gente não pode se perder nas dificuldades. A dificuldade vai ter muito. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que é conselheira, quase digo o nome dela agora aqui. E falou, você não fica achando que a gente vai ter 3 anos de maravilha, todo mundo parabenizando. O jogo é duro, o jogo é pesado. Achei engraçado hoje, a torcida do Palmeiras foi protestar contra a presidente, chamando ela de blogueirinha. Não sei se vocês viram isso. Por quê? Porque ela ganhou 2 Libertadores seguidas e agora parou na semifinal da Libertadores. Brincadeira, mano. E a torcida está pressionando. Eu acho bom, porque assim, mas aí, esse é o ponto. A gente tem que ter uma cultura de pressão. Você precisa aguentar a pressão. Pressão não é violência, né? Pressão não é você querer intimidar, enfim. Isso não é pressão. Isso é outro tipo de coisa, e para esse tipo de coisa a reação é de outra maneira. Pressão é você forçar, assim, a busca do alto desempenho o tempo inteiro, né? E essa visão empresarial de resultados, essa visão da gente conseguir estar o tempo inteiro trazendo o melhor para o clube, eu acho que ela precisa estar mais impregnada na nossa instituição. E o que eu vejo é muito ainda puxadinho para cá, puxadinho para lá. E me perguntaram assim, mudou a eleição, o que é que você acha disso? Eu falei, eu acho lamentável, eu não vou querer transformar isso aí no fim do mundo, mas é mais um exemplo de que regra pode não ser cumprida. E quando você faz isso aí, o mercado reage muito mal. Patrocinadores passam eu falei isso com uma pessoa conhecida, ela, não foi certo. Uma empresa digna, ela vai planejar tudo, como o senhor fala de empresa, né? Ela vai planejar tudo para ela marcar uma reunião ela vai ver todas as hipóteses e tudo para chegar e marcar. Agora, marcar e desmarcar, não achei realmente certo. Que tem... América, teve coisas e coisas, mas não é certo, não existe. Marcou, então, se marcou, tinha que ser naquele dia. Tem até outra pergunta aqui, Américo. Se você me permitir para me ler. Pode fazer, meu capitão. O Bruno falou assim, Vitor, o que você acha dos patrocinadores permuta? Desprecia a marca? Eu acho que quando a permuta ela passa a ser constante, quando a permuta passa a ser regra,
eu acho que está muito ruim, porque isso depois dificulta você trazer patrocinadores importantes. A gente está com uma cultura aqui que eu acho que é equivocada. A gente precisa buscar os patrocinadores, a gente precisa mudar o foco de pedir ajuda para amigos apenas e tentar ter uma visão mais empresarial da coisa, né? E tentar trazer marcas ainda mais fortes para patrocinar, ter uma visão empresarial que permita oferecer aos patrocinadores uma amplitude de ativação nas suas campanhas, que possa dialogar melhor com a base de sócios, que possa oferecer benefícios cruzados, que possa favorecer o retorno para os patrocinadores parceiros e que possa favorecer para o nosso clube uma receita mais interessante e benefícios para o sócio, para o torcedor, para a comunidade, enfim. Então, acho que essa visão aqui que eu tenho colocado, eu percebo que ela está um pouco desconectada do que tem acontecido no clube, né? Você vê, por exemplo, a questão da cervejaria aqui, eu não vou falar da marca aqui, até porque eu sei que a marca, muita gente gosta de beber e tudo mais da cerveja, né? Mas você vê o seguinte, na hora que você vai pegar e oferece 30 mil consumidores por jogo a uma cervejaria, você precisa entender quanto é que deveria ser feito esse contrato, né? E às vezes tem valores muito pequenos, ou é permuta, ou são valores insignificantes. A gente tem que procurar a cervejaria, não um pequeno distribuidor local. Sabe? Lógico que uma coisa pode não excluir a outra, mas o foco está equivocado, né? Então, acho que há um foco. E o que eu estou falando, eu acho que a própria gestão atual sabe disso, e reconhece isso. Estou aqui, não quero nem estar potencializando isso, eles reconhecem isso, mas eu acho que ali faltou uma condição, de fato, de sentar na cadeira, ter uma visão de mais médio e longo prazo, planejar melhor as ações, poder se colocar, de fato, na condição de liderar as mudanças necessárias. Você vê o seguinte, a gente não tem que ter medo de reconhecer acertos, a gente não tem que ter medo de valorizar as pessoas, mesmo que não sejam tão próximas, o que for, a gente não tem que ter medo de dialogar com ninguém, mas também não tem que ter medo de fazer mudanças. A gente não tem que ter medo de fazer mudanças. Se é necessário mudar, se muda. Qual o problema? Se é necessário mudar, se muda. Colégio do seu filho, perceber que não está atendendo lá, você vai mudar daqui a 5 anos no colégio. Se for para mudar, se muda. Você, às vezes, chega, faz um exame e aí percebe glicemia alta, colesterol alto. Aí você pensa assim, meu Deus, eu preciso mudar meu estilo de vida. Meu estilo de vida, isso. Você vai mudar seu estilo de vida. E você não é inimigo de você próprio, porque você mudou as coisas que você vinha fazendo, né? Então, eu não estou falando de inimizade, não estou dizendo o seguinte, a gente tem que ter a capacidade crítica, a capacidade intelectual, a capacidade humana de verificar o que deve ser mantido, o que deve ser ajustado, o que deve ser melhorado, o que deve ser ajustado, o que precisa ser mudado. Eu tenho colocado aqui que há diversas coisas que devem ser mudadas. E esse diagnóstico que eu coloco aqui, eu acho que boa parte desse meu diagnóstico aqui é um diagnóstico que a própria gestão atual faz, mas por um motivo ou outro se tornou refém dela mesmo. Ou seja, se quiser mudar, enfim, não muda. Aí o clube tem pagado um preço. Alguém perguntou de SAF aí, eu não respondi de SAF, viu? Você quer que eu vá para SAF? Bora para SAF. Quem tá... Se você depois quiser fazer a edição de sair, aqui que saiu, a gente foi pulando aqui, vai. Foi aqui mesmo, caiu, né? Viu, caiu, Carlos? Valeu, Carlos. Tem alguma pergunta aí, Carlos? Tem alguém perguntando pro SAF aí, então ele vai responder sobre a SAF, não é isso? Pode responder aí. Bom, a SAF, ela é um novo marco. Vou aqui rapidinho, mas eu volto rapidinho aqui. Pode ficar aí. Beleza. Não vai para curioso, mas tá ouvindo, né? Tô. Pronto. Então, a SAF, ela é uma alternativa institucional, jurídica, com alcance societário, né, com rebatimento tributário,
e oferece um novo ambiente de negócio para os clubes de futebol no Brasil, oferece, portanto, oportunidades para os clubes de futebol no Brasil, e quem tem observado que alguns clubes têm tido experiências que, a princípio, parecem positivas. Eu digo a princípio porque a gente não teve um tempo suficiente para fazer uma avaliação mais completa. Para alguns outros clubes, já apareceu como uma catástrofe, né? E a torcida pensa, mas a gente permitiu entregar a nossa associação, o futebol da nossa associação, para uma empresa dessa forma, né? Então, acho que primeiro precisa se amadurecer melhor, consolidar melhor, ter a melhor jurisprudência, o melhor entendimento sobre todas as consequências que podem derivar mais tarde para um clube. Dito isso, eu tenho que lembrar o seguinte: a SAF ela pode ser também, portanto, um instrumento ou uma janela de oportunidade de um tipo de modelagem jurídica, institucional, financeira, que permita determinados tipos de contrato com fundos de investimento ou com determinados tipos de fundo. Essas modelagens, cruzando institucional, jurídica, societária, cruzando com modelagens financeiras de fundos, a gente tem aí uma possibilidade de ingresso de um volume importante de capital do nosso clube. Tem requisitos para a gente chegar aí. Uma forte governança, um compliance que de fato funcione, a casa arrumada, informações consistentes, financeiras, contábeis, que hoje nós não temos, enfim. Tendo feito tudo isso, a gente pode sim considerar uma SAF. E aí eu vou dizer para vocês primeiro assim, que a SAF não necessariamente significa que a gente vai vender o clube. A SAF ela pode ser o modelo que a nossa área jurídica entenda como alternativa para viabilizar determinados tipos de operações com fundos de investimento. Tendo o controle da operação, tendo o controle das cotas relacionadas à SAF, vinculadas à nossa associação, Esporte Clube Vitória. Bom, então acho que esse esclarecimento é importante. Mas vou além, que é talvez a pergunta... Quando eu coloco isso aqui, eu estou colocando uma perspectiva que normalmente não se enxerga. Eu estou dizendo aqui, a gente pode ter SAF e continuarmos dono do Vitória, da SAF. Entendi. E estou dizendo por quê? Porque determinado tipo de operação com fundos, você pode ter dificuldade de fazer, ou até impossibilidade de fazer, sendo uma associação, mas você conseguiria sendo SAF. Eu estou dizendo, portanto, não necessariamente precisa vender a SAF. Pronto. Mas eu vou chegar na outra alternativa, que é a alternativa talvez que o torcedor possa pensar de forma mais imediata. Vender. Tem uma SAF para vender. Eu aí vou colocar uma regra clara aqui. Para se vender SAF, tem que ter cláusulas de desempenho bastante interessantes. A gente não pode querer vender o Vitória e o Vitória virar um time de Série B. Ou seja, você vende, um grupo, fundo compra, mantém na Série B, fortalece abaixo, vai vendendo atleta, ganha dinheiro, e não assume a necessidade de investimento para manter um time na Série A. É isso que a torcida quer? Eu sou torcedor desde pequenininho. Não é o que eu quero, não é o que eu vejo a torcida querer. O que a gente quer é o nosso Vitória entre os 10 do país. Então, se a gente, em algum momento, e olha, coloquei condicional, se em algum momento a gente tiver condições de transacionar com cláusula de desempenho, permitindo que nossa Vitória possa estar lá, eu acho que a gente poderia discutir isso aí. Mas o que eu vejo hoje, na realidade, a solução financeira, alguém até perguntou aqui, em algum momento alguém perguntou aí. Eu acho que a questão financeira ela passa por uma organização da nossa base, como a gente tinha falado, uma organização do programa de sócios, melhorar a relação com o torcedor, melhorar a frequência no estádio, média de público, ou seja, não adianta pegar os jogos finais e fazer bom desempenho desde o início, a gente precisa fazer com que a gente aumente o ticket de consumo, oferecendo novos serviços, consumidor utilizado, torcedor consumidor utilizado no estádio, favorecer um ambiente de consumo, né? São formas de gerar receita. Ou seja, eu estou dizendo, portanto, a necessidade de um modelo orgânico.
E associado ao modelo orgânico, né? E aí entender o que é modelo orgânico, e tem gente que fala assim, modelo orgânico, tem que entender o que é o modelo orgânico. O modelo orgânico a gente é conseguir trazer da nossa própria operação, melhorar a rentabilidade, ou seja, a partir daquilo que a gente já tem, o que a gente está muito próximo da gente, a gente conseguir potencializar nossa base de sócios, nossas atividades, nosso complexo, por aí vai. Mas a gente consegue cruzar isso, encaixar isso aqui com fundos de investimento para, por exemplo, trazer projetos de energia solar, de aluguel, de estacionamento durante a semana para locadores de veículos, que eles podem fazer ampliação. E pensei, tudo que eu estou falando aqui é porque já foi discutido com fundos. Tá? Você pegar, por exemplo, a questão de você transformar no modelo de franquia a escolinha, estabelecer a COF, que é aquela circular de oferta de franquia, para você poder comercializar, e nesse sentido aí, você tem fundo que gostaria de comprar por um período o resultado dessa operação. E aí são formas de você poder antecipar ter geração de caixa e poder antecipar a geração de caixa sobre novas operações, além de uma perspectiva orgânica. Né? Então, você veja o seguinte, eu tenho me dedicado a estudar muito o futebol, o negócio do futebol, não só estudar, mas me relacionar e discutir de forma muito objetiva com diversos players do mercado, não só do futebol, mas do mercado financeiro. E eu venho conversar com o torcedor sempre com muito otimismo. Com muito otimismo. Porque a gente sabe que a gente tem essas alternativas todas para o nosso clube. Né? Então, acho que eu respondi a questão da SAF aí de forma objetiva, das possibilidades, da minha visão sobre SAF. É isso aí, candidato. Boa. Vamos agradecer, né? Cada um agradece aí. Já acabou, meu irmão? Quer que tempo limitado? O papo tá gostoso. Eu posso fazer algumas perguntinhas para vocês, então? Pronto. Eu não sei se eu estou preparado. Pode para mim. Vai estar, sim. Placar de domingo. Ou de sábado, placar de sábado. Sábado. Rapaz, e aí, cara, qual é o seu? Eu acho que 2-1. 2-1. Jogo sofrido. 1-0, jogo sofrido. Ferrado, Vitória. Vitória quebrar o frasqueirão. E o seu placar? Eu tô com 1-0 também pra gente. Vai quebrar aquele frasqueirão. Como antigamente quebramos o... Tem que ter coração, viu, pra aguentar. E o... Esse jogo tem isso. E o jogo do Corinthians, que a gente quebrou a invencibilidade do Corinthians. Em 93, está falando? Não, 93 foi aquela exceção, não foi? Que a gente ganhou de todo mundo. Estou dizendo quando a gente quebrou a invencibilidade do Corinthians no estádio dele. Tá. Em 17, né? Foi. E derrubamos o Ninho do Urubu do Flamengo ganhando lá dentro. Mesmo ano, e quebramos a Ponte Preta, se eu não me engano, não sei se foi nesse mesmo ano. Quebramos mesmo ano, sim. Ó, o jogo da dedada. Então vamos quebrar o frasqueirão também. Em Deus. Aquele final ali foi maravilhoso ali pra gente, né? Quando tudo parecia perdido, né? Mas tem umas afirmações que me deixam assim. Mancini chegou e modificou aquele time, rapaz. O Vitória entrou com o Mancini nos cenários de como quebrar os times grandes. Na época, entre aspas, quase imbatível, o Vitória ia lá e quebrava os times grandes. Era um tempo muito bom, velho. Temos muitas histórias boas para contar, viu? É engraçado, porque tem muita gente que fala assim, o Vitória ressuscita defunto. Rapaz, o futebol a gente já vi muita coisa do contrário. Esse jogo que você falou com o Corinthians aí, foi o contrário. O Corinthians vinha embalado, não perdia no estádio deles. No estádio inaugurado, não perdia. A gente quebrou ele lá dentro. O Flamengo tinha o Ninho do Urubu, que era um estádio que eles estavam fazendo como
A gente ganhou e nisso pararam de jogar no Urubu. Pequenininho, E pararam de isso. jogar no Urubu depois que perdemos. A Ponte Preta, a gente quebrou a Ponte Preta lá dentro. Então, não é certas coisas que botam, a torcida bota, que às vezes a gente fica. Tem nada a ver, às vezes. É o tipo de afirmação que fica. Não, tantos jogos a gente reverteu, você viu. E o Corinthians tem dificuldade com a gente, você viu ali. Foi a ABC, que eu não me engano, aquele que Neto Baiano virou, acho que estava aos 43, 44. Tem 10 anos, tem 10 anos esse jogo. Me lembro disso, me lembro. 2012 lá, Corinthians. Foi 2012. 2012 aí, né? 2012. Foi. Quer dizer, O Trellis foi no jogo lá contra o Corinthians lá. Foi contra o Corinthians, o Trellis que fez o gol, foi? Aquele time ali foi mais, tudo para descer, foi igual o desse ano. Tudo para descer, mas a gente de novo, Vitória, como sempre, dando esse prazer a gente de ver. A gente sempre teve esse histórico de o povo achar que a gente não vai alcançar, não vai, e de repente o Vitória mostra que somos grandes, somos colossais, né? Esse jogo contra o Corinthians aí com gol de Trellis, o Corinthians estava 30 jogos sem perder. Que em 93 também foi a mesma coisa. O Corinthians também chegou aqui uns 30 jogos. Era Mário Sérgio, técnico, nosso querido Mário Sérgio, técnico do Corinthians. Quem fez o gol foi o Alex Alves? Aquele gol lindo, rapaz. Foi 2-1. Eu falei outro dia aí, numa entrevista aí, perguntando desse gol aí, e me emocionei muito. Porque eu tinha 17 anos ali nesse jogo, e quem é mais novo não pôde ir para o jogo, em 93, mas dizer o seguinte, que aquele gol, ele dentro da Fonte Nova, foi um gol muito mais bonito do que você vê na internet hoje. Rapaz, foi uma coisa ali... Aquilo ali foi é como você disse, quem estava no dia se emociona. Porque o que foi aquilo ali foi uma pintura, mesmo. Foi uma pintura muito linda. Saiu sozinho, foi valendo o gol. Né? E dentro do estádio, quem não viu, tem que ver. Quem não viu, vai rever esse gol e ver de novo na internet. Mas só vou fazer uma provocação para quem não foi para o jogo nesse dia. Não pôde ir, ou por idade, o que foi. O gol em loco, lá na Fonte Nova, foi muito mais bonito do que a imagem conseguiu captar, as câmeras conseguiram captar. É um gol assim, não sei se a visão... Eu estava no anel superior. Não, mas teve um tempo que ele foi considerado o gol mais bonito da Fonte, da antiga, né? Foi considerado um dos gols mais bonitos da Fonte. Isso. Foi lindo, aquele gol ali, lindo, fica para sempre, né? Eu não sei. É com tanta história, eu não sei se foi esse ou o gol de Roberto Cavalo, aquele de falta contra o Flamengo nas quartas de final do Brasileirão. A gente ganha do Maracanã, se eu não me engano, aos 43 minutos. Um gol de falta de Roberto Cavalo do Maracanã e cala o Flamengo com a torcida daquele tamanho. Um gol de Roberto Cavalo e vamos para a final. Foi lindo demais. Aquele time ali, quem viu, é muito lindo. Esse foi do Flamengo ou do Corinthians, esse? Não, foi um gol de falta contra o Flamengo, não foi não? Contra o Flamengo aqui, a gente ganhou com um gol de pênalti. Foi de pênalti? Aqui foi então, a gente ganhou com gol de... Esse gol de Roberto Cavalo, talvez tenha coisa diferente. Mas o gol que me ocorre agora de Roberto Cavalo de falta nessa semifinal, que era Vitória, Corinthians, Flamengo e Santos na chave, né? Isso. Na outra chave tinha Palmeiras, São Paulo, depois o São Paulo saiu para disputar o Mundial, classificou o Palmeiras, porque tinha uma máquina, né? Palmeiras Parmalat, diga-se de passagem. Todo mundo ali era uma máquina. Todo mundo era máquina. Edilson, Edmundo, César Sampaio, a gente pegou a máquina. Mas assim, contra o Corinthians aí nessa semifinal, a gente foi 2-2 no Morumbi, a gente já chegou a abrir 2-0. Teve o gol de Roberto Cavalo de falta, que na verdade terminou sendo um gol contra. Porque eram 2 lances, não sei se vocês lembram disso. Aí,
não podia ser o gol direto. Aí, Roberto Carvalho bate, era Ronaldo, o goleiro do Corinthians, ele pula e tenta tirar. Se a bola entra direto, não valia. Resbalou na mão de Ronaldo e validou o gol. 1-0. E aí logo Não lembro depois... muito não, mas entendi. Antigamente E logo depois a gente pressionou, enfim, a bola, o Corinthians vem saindo para a bola resvala e volta para Piquete. E esse lance é interessante porque tem uma imagem de trás e Piquete, quando ele vê a bola chegando, ele livre pro gol, ele dá uma risada. Ele diz, pô, não é possível. Essa bola sobrou para mim. E Piquete é saco, né? Ele ataca ali com o Alex, Claudinho e Piquete ali, era um ataque extraordinário, né? E a gente abriu 2-0, eles foram buscar empate, mas não. Mas aí não deu para eles, então não deu para eles. Tiveram que. O Palmeiras teve que expulsar Piquete, né? Porque eu tava vendo o lance. Não existiu expulsar Piquete ali. Então tiveram que expulsar o Piquete para eles terem menos trabalho no segundo jogo, né? Primeiro jogo aqui, ali foi pênalti, sim. Foi pênalti, e aí, infelizmente, o juiz, em vez de dar o pênalti, deu o cartão para Piquete. Não entendi nada, velho. Que ridículo. Outro dia me perguntaram, Juliano jogou a final em 93, é porque Piquete desfalcou o time. Por conta desse cartão, enfim. Mas são coisa do futebol, é isso aí. Eu acho que a gente tem... tudo tem seu momento. Vitor, um jogo marcante para você que você lembra? Rapaz, outro dia me perguntaram e pediram para eu gravar isso. Eu falei do 6-5, mas eu terminei não falando o porquê tão foi marcante assim. Com o Índio? Com o Índio. Aquele jogo ali... Foi emocionante, que foi aquilo ali. Porque a gente, chegou um determinado momento ali no segundo tempo, estava 5-3 pra gente. Foi. E a torcida, eu estava ali no anel superior, do lado esquerdo das cadeiras, bem... E a torcida deles toda indo embora. Ali embaixo do placar, me refiro à antiga Fonte Nova. Antiga. Todo mundo indo embora. Todo mundo indo embora. Tinha talvez 40 minutos. Aí depois é fácil pesquisar, aqui eu a gente se passa aqui. Isso, 40 minutos, os caras me inventaram um gol, 5-4. E 44, por aí, porra, os caras arranjam uma bola lá 5-5. Foi mesmo. 5-5. E eu tenho uma lembrança, bicho, que os caras começaram a voltar. Na maior festa. E aí tinha uma fila de policiais aqui do meu lado. E as coisas antigamente eram mais leves, né? E aí um começou a perturbar o outro. Um quer Vitória, outro quer Bahia, não sei o quê. E eu nunca gostei de ver, eu respeito antes da rival, respeito tudo mais, mas não gosto de ver jogo do lado deles. Porque eu gosto de gritar, gosto de xingar, respeito, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Verdade. Mas aí um cara policial fez alguma gracinha lá. Rapaz, deu uma tristeza, a lágrima cair, 5-5. Aí, eu sei que os caras foram para cima da gente para virar o jogo, já era 46 minutos. E teve um escanteio para eles. Rapaz, aí o cara policial falou assim, o que era tricolor, assim, olha a virada aí, olha a virada aí. Falei, porra, virada o quê? O cara escanteio pros caras. Eles tinham acabado de empatar escanteio para ele. O cara cobra escanteio, não sei, mas a bola resvalou e caiu no nosso lado esquerdo. No nosso lado esquerdo, perto da bandeirinha do escanteio, já do outro lado. Não lembro quem exatamente chuta para frente. E na frente estava Sorato. Lembra de Sorato? Sorato veio para cá, já com seus 35 anos, 36. Gostava muito de Sorato, grande profissional, cara centrado. Sorato aqui, indo um pouco mais para frente. Eu vou ter que sair, tá? Agradeço aí o Vitor Mendes. O América, eu vou ter que sair, que eu trabalho de mototáxi, eu tenho que fazer uma viagem ali.
Mas agradeço, vou postar esse corte lá, esse vídeo lá no meu canal também, tá? Essa entrevista, beleza? Carlos Futebol. Agradeço Tá aí. bom, Massa, Carlos. meu irmão. Obrigado, meu filho. Que Deus te Sucesso aí, proteja. Boa irmão. viagem. Obrigado aí por participar aí. Valeu, meu filho. Boa Valeu, Américo. viagem. Valeu, Vitor. Foi uma honra. Vou postar lá, hein? Valeu, meu irmão. Tá Valeu, convidado. massa. Bom trabalho aí, irmão. Valeu. Bom Valeu, tamo trabalho. junto. Aí a bola chega aqui e o resvala para frente, o Sorato pula, resvala de cabeça e cai no pé de índio. Rapaz, aí vem a flechada, né? 6-5. Qual foi minha reação? Pulei em cima do soldado. Mas, rapaz, negócio assim. E aí, um primo meu pulou também por cima. E aí eu falo o seguinte: nesse jogo quase eu morro. Mas eu quase morro literalmente. E eu não sei que zorra aconteceu. Eu tô sentado. E, Vitor, eu acho que eu apaguei por algum instante. Ixi! Rapaz, eu realmente pensei que ia morrer nesse dia. Por quê? Não, porque ia. O coração ia parar ali. É porque um jogo que você faz, abre 5-3. E esse foi o maior clássico da história. Para mim, foi também. Isso é reconhecido, inclusive, por eles, né? Então você faz 5-3, os caras empatam com 2 gols no finalzinho. Tiveram chance de virar. E no último lance, praticamente, a gente faz já aos 48, não sei. A gente faz 6-5 e com tudo mais. Mas foi uma coisa assim, é indescritível. Não tem ninguém como. Não dá para poder falar o que é. Porque um jogo desse não se repete. Um jogo desse não se repete. Aquele tipo de emoção não se repete mais, não. Foi muito vibrante, muito legal. Vamos voltar a ganhar Baiano, vamos voltar a ganhar Campeonato do Nordeste, vamos voltar a ganhar. Mas um jogo desse. Chegou a ganhar Campeonato do Nordeste com o segundo time, porque a gente tinha um jogo do Brasileirão importante e não poderia jogar com titulares. Não sei se o senhor lembra. 2010 está falando? Isso. Eu acho que foi 2010. Aí a gente botou só um titular para lá. A gente ganhou a Copa do Nordeste. Ali foi o seguinte: a gente ia disputar contra o Atlético Goianiense. A gente precisava ganhar o jogo para não cair. Isso. E aí teve. Qual foi o jogo da final? Foi lá com os potiguares aí, a gente ganhou. Campeão lá em cima deles. É brincadeira. Hoje, quer dizer, tínhamos 2 times, capitão. Então, isso tem que voltar, velho. Tem que voltar. Mas, rapaz, tem muito jogo bacana, tem muito jogo marcante, né? Tem muita coisa que marcou. Aquele do Vasco também, se eu não me engano, o quarto de final da Copa do Nordeste. 5-4 ali com o Fernando. Que foi aquilo ali? Ali a lágrima veio porque o Vasco era um time representativo no ano, rapaz. Aí o Vitória bateu na feira, aquele time que ia pra cima mesmo. O Vasco ali tem um time forte. Foi aquilo? Foi lindo demais, velho. Você é doido. Esse time deu muita lembrança e vai dar ainda com fé em Deus. Espero que todos vocês estejam lá dentro, trabalhem para isso. Tenha amor realmente ao Vitória, que é o que eu gosto, eu amo esse time. Meu pai me ensinou a amar esse time. E vocês aí dentro, que estão aí dentro, trabalhem para que, peço a vocês que façam isso, para que volte a ter essa emoção, a vibração no Barradão, que é uma coisa inexplicável. É inexplicável. Quem ama esse time aqui é muito bom, muitas histórias, e eu espero que meus filhos, meus netos, tenham essas histórias para contar. Porque também não vou ser hipócrita. Começamos de baixo, sim. Eu comecei em 92, eu acho, meu pai me levando para jogos de segunda divisão. E eu passei para ir para a final contra o Paraná Clube. Meu pai me levando, eu pequeno. Foi aí que eu falei, não, vou torcer por Vitória. E a gente, praticamente, a gente tinha um histórico, mas não tão depois de uma nova, praticamente de 92 para cá, né? Que a gente foi para a final de 92 contra o Paraná, não foi? Isso.
Então, é isso que eu conto. É muito lindo ter o Vitória na... A gente escolheu o Vitória e é triste o que estamos passando também, não vou negar, muito triste, mas com fé em Deus, espero de vocês que vocês ergam o Vitória e volte a dar esse brilho a nós, que estamos precisando. Beleza, meu irmão. Eu queria aproveitar que a gente fechando aqui e falar o seguinte, que a gente precisa nessa reta final aqui, que se aproxima de uma eleição, que o torcedor não fique com sentimento de medo, né? Eu acho que na vida a gente precisa tomar decisões com responsabilidade, né? E está num momento de ter uma mudança. Você veja que quantas lives, quantas entrevistas, reuniões com sócios, a gente tem mantido muito uma coerência, a gente tem mantido sempre uma visão, uma preocupação com a nossa instituição, a gente tem apresentado propostas concretas, a gente tem apresentado condições de reverter a situação do clube, a gente tem já estabelecido uma série de caminhos para poder reverter a situação financeira do nosso clube hoje. Eu tenho apresentado de forma muito clara e objetiva para o torcedor. A gente está muito seguro do que precisa ser feito, do que vai fazer, do que a gente já tem pronto para ser feito, né? Eu digo assim, a gente está pronto para poder assumir o clube no dia seguinte após a eleição. Lógico que por uma questão prática, a gente não fará isso antes da gente terminar o campeonato da Série C, né? Eu acho que não há por que ter nenhum tipo de confusão em relação a isso. A gente está para uma eleição disposto a ter uma eleição tranquila, que se vença aquele que a torcida entenda que tem mais condições de liderar o clube. Agradeço muito o apoio, os diversos apoios que nós temos recebido, né? Está muito confiante, né? Mas eu peço sempre que a gente possa ter cada vez mais esses apoios e que as pessoas estão acreditando nas nossas propostas, nas nossas ideias, que têm pesquisado sobre a gente tem essa capacidade de reverter a situação que o clube vive hoje, que possam também ser multiplicadores da nossa campanha, que possam estar engajados nesse processo de mudança, que possam multiplicar nossas ideias e trazer mais e mais sócios. Se a gente puder ganhar a eleição no primeiro turno, será melhor, tá? Então, a gente tem feito o esforço para tentar. O cenário ideal para a gente seria poder ganhar a eleição já no dia 17. Mas isso, lógico, é uma decisão do torcedor. Eu tenho dito o seguinte, o torcedor não pode viver no Vitória que foi caracterizada aí em outro momento por uma síndrome de Estocolmo, que é quando uma pessoa sai de uma situação, primeiro pessoas eram sequestradas, depois verificava que essa pessoa tinha uma relação assim, de empatia, certo carinho com um sequestrador. Ele deu comida, ele permitiu depois de uma semana um banho, porque permitiu em algum momento a pessoa pudesse fazer o higiene, porque não matou a pessoa. E a pessoa, num momento de muito sofrimento, terminou adquirindo essa relação com o sequestrador. Isso foi chamado de síndrome de Estocolmo, e é usado muito para caracterizar situações que as pessoas, depois de um longo sofrimento, quando recebe qualquer pequena migalha, passa a ter uma relação afetiva com quem tanto maltratou, né? Eu quero dizer que o torcedor do Vitória, eu não posso acreditar que o torcedor do Vitória vá sofrer de síndrome de Estocolmo, porque o torcedor foi muito maltratado, está sendo muito maltratado por esse modelo mental, por esse modelo de gestão que dá para o torcedor apenas pequenas migalhas. Está classificado em 7º lugar numa Série C, até agora estamos, lógico, minha expectativa é de poder classificar agora em primeiro do grupo para ir para a final. Mas está classificado em 7º lugar, é uma migalha muito pequena para o torcedor do Vitória. Eu tenho certeza que o torcedor do Vitória, a nossa torcida, não vai sofrer de síndrome de Estocolmo, né? E vai ter
também como a gente tem tido a responsabilidade de fazer e tratar as mudanças necessárias. Então, meu irmão, agradeço você, agradeço todo mundo aqui até agora. Eu estou vendo aqui Geraldo Del Rey, quero até falar de Geraldo Del Rey, que é uma pessoa, um advogado renomado, um advogado prestígio, que toda a sociedade reconhece as condições do seu trabalho, o que ele faz, um currículo excepcional. Ele abriu uma chapa para o Conselho Fiscal, não é a nossa chapa, ele abriu uma chapa independente, mas uma chapa que eu tenho pedido voto por reconhecer que foi uma chapa feita com pessoas de alto gabarito, com uma formação técnica, de grandes rubro-negros aí que têm condições de poder fiscalizar de forma adequada o clube. E até de forma diferente do que foi feito, por exemplo, em outra chapa, que se colocou pessoas que eu tenho estima, mas se colocou amigos para um fiscalizar o outro. Não é a melhor relação, né? Então, eu tenho dito para todo mundo que eu, pessoalmente, e tantos que estão nos apoiando, tenho uma simpatia muito grande, enxerga com muito apreço essa chapa liderada pelo doutor Geraldo Del Rey, do Conselho Fiscal, que é a chapa Deus me livre não ser Vitória. Então, essa chapa é a que eu vou votar para o Conselho Fiscal. E lançamos o Movimento Novo Vitória, chapa para o Conselho Deliberativo, que é a chapa Movimento Novo Vitória. Eu peço que o torcedor possa votar e acompanhar e conhecer os conselheiros da chapa. E a nossa chapa para o Conselho Gestor, também Movimento Novo Vitória. E eu peço que vocês possam multiplicar. Eu sei que todo mundo tem percebido a verdade da nossa fala, tem percebido a responsabilidade da forma que a gente trata as coisas. E eu peço, como rubro-negro, quem tem esse compromisso de poder viralizar, reverberar e trazer mais e mais pessoas para esse processo de mudança do nosso clube. Agradeço, meu irmão, mais uma vez sua atenção comigo aí, agradeço o convite, né? E vamos subir, Negô. Vamos subir, nego. Obrigado, Vitor, valeu mesmo, valeu por me dar essa atenção aí, eu te agradeço, e sucesso aí nessa nova jornada, viu? Boa sorte, Nossa, meu e irmão. obrigado mesmo, valeu mesmo, meu filho, boa noite, e vamos subir, nego. Abraço, Vitor, Vamos valeu, subir, obrigado, Negô. meu filho. Um abração, irmão, tudo de bom. Abraço, Valeu. meu filho, obrigado Abraço a todos aí que participou, viu? Abração, valeu, Vitão, abraço. Nossa, um abração, irmão.